Hoje a gente vai falar muito sobre psoríase, mas eu gostaria de trazer também a fala sobre a dermatite atópica, porque também tenho uma experiência de tratar vários casos, tá? Tanto de dermatite atópica quanto de psoríase. Mas a gente poderia, tudo que eu vou falar aqui sobre pele, sobre homeopatia, a gente poderia extrapolar para outros problemas de pele, tá? Não só dermatite atópica, não só psoríase, e eu vou trazer algumas compreensões, claro, dentro da homeopatia, mas vou falar bastante também sobre como eu compreendo, né, esse tratamento hoje, com os conhecimentos que eu tenho de medicina funcional, de ortomolecular, de constelação familiar, né? A gente vai fazer uma abordagem bem integral, né? A proposta sempre do trabalho é um olhar integrativo. Então eu vou trazer os olhares aí de diferentes esferas, né? Mas começando com a homeopatia. Então, primeira coisa, coloquem aqui, né, se vocês têm algum caso de alguém na família que tem psoríase, dermatite atópica, algum problema alérgico, uma urticária muito forte, pode colocar. E coloquem também, assim, que tipo de tratamento foi feito, que tipo de tratamento que deu resultado, né? Porque a gente está falando de pele. Então, a primeira compreensão, quando a gente vai falar de tratamento, ou antes de falar de homeopatia, mas eu vou falar um pouco de pele. Pessoal, nunca a gente pode entender um órgão do corpo descontextualizado do restante. E a nossa medicina, a medicina convencional, a medicina ocidental, ela fragmentou muito, né, os nossos órgãos, os nossos sistemas, e propôs tratamentos específicos para aqueles órgãos e sistemas. E no caso da pele, a dermatologia, né, tenho vários amigos aqui, amigas dermatologistas e colegas que a gente discute casos, mas o grande problema dos tratamentos dermatológicos convencionais é que eles utilizam alguns medicamentos que são supressores do sintoma. O que isso quer dizer, Luiz? Quer dizer que se você tem uma urticária, se você tem uma psoríase, se você tem uma dermatite atópica, se você tem qualquer tipo de dermatite, em geral, uma abordagem contra o sintoma, alopática, né, que a gente fala, ela vai preconizar o uso de corticoides tópicos. O que é um corticoide tópico? É uma medicação que faz um efeito anti-inflamatório poderoso em nível nuclear dentro da célula, não apenas em receptor celular, mas ele entra na célula, existe uma mudança, transcrição de certas proteínas em nível nuclear, ou seja, tem um efeito anti-inflamatório bem poderoso, tá? Então, o uso dos corticoides na dermatologia geralmente trazem resultados assim em curtíssimo prazo. Então, se a pessoa está lá com uma urticária, está com um prurido, uma coceira, está com uma dermatite atópica, uma psoríase, o que acontece? Se ela usar o corticoide, em geral, não todos os pacientes, em geral vão ter uma melhora do sintoma. Só que, qual que é a grande questão? Eu volto para o início da minha fala. A pele, ela não é um órgão isolado, ela não é um órgão à parte do corpo. Ela está, né, colada em todo um sistema. Né? Então ela recebe nutrição do sangue, ela se comunica com outros órgãos do nosso corpo, com o coração, com o fígado, com os nossos ossos, né? Então todo o tratamento que nós fizermos só em nível de pele, usando às vezes um medicamento supressivo, como um corticoide, nesse caso, né, que eu dei o exemplo, isso pode trazer um alívio lá na pele. Porém, será que nós estamos tratando a doença como um todo? Será que aquilo que apareceu na pele só está na pele? Aquele processo inflamatório da psoríase, aquele processo inflamatório da dermatite atópica, aquele processo inflamatório de uma urticária crônica, será que isso é uma doença só de pele? E aí uma visão mais global, né, que a gente vai trazendo não só com homeopatia, mas com outras racionalidades, vai falar assim, não tem como tratar a doença de pele apenas tratando a pele, porque o nosso corpo se comunica o tempo inteiro, todos os órgãos se comunicam. Então a gente quebra um pouco essa ideia da hiperespecialização médica,
que trata as coisas muito separadamente, e a gente passa a tratar de uma maneira mais global. Se eu vou tratar uma condição dessas que eu estou citando, psoríase, dermatite atópica, urticária crônica, qualquer problema de pele crônico, tá, pessoal? Qualquer pereba aí crônica, a gente tem que olhar o conjunto. Então, dentro da medicina, eu vou trazer um olhar, por exemplo, da medicina chinesa. Dentro da medicina chinesa, a pele, tudo que aparece na pele em termos de inflamação, tem a ver com inflamação no sangue. Os chineses já tinham essa compreensão, há milênios atrás, de que esse calor que está saindo na pele, que geralmente coça, que dá calor, que fica rubor, fica vermelho, isso não vem só da pele, isso recebe uma influência do sangue. O sangue é o nosso shui, né, segundo os chineses, que carrega toda a energia vital, né, o qi, está circulando através do nosso sangue. Ou seja, se meu sangue está com inflamação, essa inflamação vai ter que sair por algum órgão de drenagem. Ó, então já pus um outro conceito aqui, que a pele é um órgão de drenagem. Isso significa o quê? Que o nosso corpo muitas vezes usa desses órgãos, suor, xixi, cocô, né? Usa a pele para externalizar saliva, secreções, né? Externalizar fatores patogênicos que geram doenças dentro do nosso corpo, né? E são órgãos que drenam esses processos para fora. Ou seja, muitas vezes um sintoma que está exonerando, que está piorando na pele, não necessariamente é uma evolução ruim, né? Mas dentro da abordagem que a gente tem, às vezes muito urgencial, puxa, tá com problema na pele, já usa um corticoide. Será que era bom usar um corticoide naquele momento? Será que não era bom justamente deixar drenar esse processo um pouco mais de tempo para fazer uma limpeza? Porque a gente tem que entender, pessoal, que a pele é o órgão mais externo do nosso corpo. É o órgão que está em maior contato com o meio externo. Se eu estou colocando lesões na minha pele, se a minha pele está inflamada, significa que de alguma forma o meu sistema está encontrando uma via de drenagem. Então essa dermatite atópica, essa psoríase, essa urticária crônica, ela não é um problema só da pele. Então o primeiro conceito que a gente tem que ter. Daí a gente vai para Hahnemann, que é o criador da homeopatia, um gênio, né, por sinal, e ele colocou um modelo de compreensão, né, que é vitalismo. O vitalismo é muito importante na homeopatia. O que o vitalismo fala a respeito desses processos de enfermidade no corpo? De que a enfermidade, ela não tem materialidade, ela gera um desequilíbrio na nossa energia vital. A nossa energia vital não pode ser palpada, ela é uma coisa imaterial, muito parecido com o que os chineses falavam a respeito do Qi, da energia universal que constrói as coisas, né? Muito interessante, mas o Hahnemann também coloca essa compreensão da energia vital e da desarmonia dessa energia vital no processo de enfermidade. E para Hahnemann, o adoecimento, a enfermidade, ele não está apenas numa parte do corpo. O adoecimento, ele inunda vários níveis do nosso sistema. Isso inclui a pele, isso inclui os nossos órgãos internos, músculos, tendões, inclui coração, pulmão, os rins, o baço, o pâncreas e assim por diante, e também inclui adoecimentos em níveis emocionais, mentais, saúde mental. Ou seja, dentro da compreensão vitalista da homeopatia, uma doença nunca é só na pele, tá? E o caso que eu vou trazer aqui para vocês tem a ver com isso, ele ilustra isso. Então, uma pessoa que tem psoríase não é uma doença só de pele. Uma pessoa que tem dermatite atópica não é uma doença só de pele. Uma pessoa que tem urticária crônica não é uma doença de pele. Uma pessoa que tem herpes zoster de repetição, todo mês tem herpes zoster, não é uma doença só da pele. Entenderam o primeiro conceito? Ok, Hahnemann falou sobre o vitalismo, falou que o adoecimento está em todos os níveis e mesmo que o corpo manifeste, somatize em uma certa parte do seu corpo, em geral existe todo um adoecimento que precisa ser compreendido e nós precisamos achar uma substância que consiga voltar a equilibrar essa desarmonia da energia vital, né? Então esse é o panorama do remédio homeopático. O remédio homeopático ele tem a intenção,
quando nós prescrevemos, de gerar um estímulo sutil, porque vocês sabem que o remédio homeopático ele é diluído, ele é dinamizado, ele não tem nenhum átomo, muitas vezes, daquela substância original pelo qual foi, né, o remédio que começou a ser feito. Ele às vezes não tem nada, ele só tem uma organização de um átomo que dançou na água e que criou uma estrutura, uma informação. Essa informação é de uma sutileza tão grande que é capaz, ao tomar a homeopatia, o que vai acontecer? Vai ter ação desse remédio homeopático. Esse remédio homeopático vai gerar o que a gente chama de uma ação primária. A ação primária do medicamento homeopático é justamente trazer os sintomas. Então, muitas vezes, quando uma pessoa que tem um problema de pele vai usar homeopatia, não é que vai acontecer com todos os pacientes, mas é muito comum que esses pacientes agravem, eles piorem das lesões na pele justamente depois de tomar a homeopatia. Por isso que a pessoa que está em tratamento homeopático, ela precisa compreender o que eu estou aqui começando a desenhar, que nós chamamos de teoria da supressão miasmática, teoria da supressão, em geral, dos sintomas. Quando nós damos uma homeopatia e a pessoa que tem o problema de pele começa a agravar, a piorar o seu problema de pele, isso é uma boa evolução. Porque o que está acontecendo? O remédio entrou no sistema, deu uma informação lá, o corpo ainda está sob o efeito do medicamento, o medicamento está se manifestando, então aqueles sintomas pioram. No entanto, num segundo momento, nós teremos uma ação secundária. A ação secundária não é mais do medicamento homeopático, mas sim da reação que as células do nosso corpo tomaram a partir desse estímulo sutil que a homeopatia provocou no organismo. Ou seja, a ação secundária já é a retomada do equilíbrio da energia vital que estava em desarmonia e que estava gerando doença. Por isso que muitas vezes o remédio homeopático ele precisa passar por um tempo para que essa informação sutil entre no nosso sistema e para que o nosso corpo possa responder, para que a nossa energia vital volte a responder e dominar a enfermidade, fazer a enfermidade sumir. Tá? Então, essa é uma compreensão de como o remédio homeopático age. Então, a pessoa que está usando a homeopatia e piorou as lesões, ela não pode se desesperar e ir lá e meter corticoide, ir lá e meter um monte de antialérgico, ir lá e meter um monte de coisa em cima da lesão. Por quê? Porque se está piorando, é um bom sinal de que o corpo vai dominar a enfermidade. A partir desse efeito medicamentoso inicial, o corpo vai tomar conta dessa situação e a sua energia vital vai voltar a se reharmonizar. Então, é assim que funciona um medicamento homeopático. Esse é um conceito. Agora, o conceito que a gente tem que ter também, que Hahnemann trouxe, é assim: quando você vai compreender a doença, mesmo que seja uma doença que está mais somatizada na pele, no caso de uma psoríase, de uma dermatite atópica, da urticária aqui, ou do herpes, enfim, qualquer lesão de pele crônica, a gente vai compreender que a partir dessa queixa da pele, existe toda uma história de sofrimento. Existe um sofrimento subjetivo com as lesões, mas se nós formos mais a fundo, nós vamos ver que existe uma história, uma dinâmica que se construiu em cima da doença. E é essa história que a gente precisa ouvir, né, quando a gente vai fazer a compreensão de um caso homeopático e vai fazer a repertorização e vai escolher o medicamento mais bem indicado para aquele paciente. Nós precisamos compreender essa história. Então, por exemplo, um paciente que eu atendi no ambulatório de homeopatia, ele veio com a psoríase, né? E a história dele mostrava o quê? Que justamente ele tinha, eu perguntei, mas quando você começou a ter psoríase? Em que momento da sua vida você começou a ter essas lesões? E ele já se colocou, ó, doutor, eu acho que isso tem a ver com algumas coisas que aconteceram comigo na minha vida. A primeira delas foi uma decepção amorosa muito grande, né? Eu fui, né, tive traição, e daí eu já desanimei, daí eu briguei com a minha ex, daí a gente se entendeu, voltou, mas aquilo ali provocou um monte de emoção dentro de mim. E aí eu perguntei que emoções, né, que tinham provocado nele. Ele ficou muito inseguro, ele ficou desesperado, ele se sentiu a pior pessoa do mundo, né? Então teve essa experiência. Aí o que mais que tem a ver com o surgimento da psoríase?
Aí ele comentava assim, puxa, na época que eu tive a psoríase, aconteceu uma coisa muito importante. No meu trabalho, eu tive muito abuso moral, né, de um chefe, de uma outra pessoa de um departamento, eu me senti extremamente pressionado, eu estava desesperado, eu não conseguia performar o que eu deveria performar ali no trabalho. Eu comecei a ficar angustiado, comecei a ficar no desespero e as lesões, logo em seguida, um mês depois, começaram a piorar bastante, a aparecer muito mais lesões. Ou seja, o que a gente está aqui abordando? Que justamente quando a gente amplia o olhar do problema, né, no caso psoríase, mas a gente amplia a doença, a compreensão da doença, a gente vai ver que tem uma história de sofrimento por trás desse sintoma e a gente precisa compreender a história de sofrimento desse sintoma e aí sim poder fazer uma prescrição. O remédio homeopático ele não vai agir apenas na pele. Então muitas vezes os pacientes me perguntam, doutor, qual remédio é bom para a psoríase na homeopatia? Qual remédio é bom para a dermatite atópica? Qual remédio é bom para essa doença e para outra? Não existe isso, porque cada medicamento homeopático ele não está focado na doença em si, mas no processo dinâmico que gerou a doença, né, que a pessoa está ali manifestando. Então, no caso desse paciente, a gente fez uma compreensão, a gente tomou os sintomas bem detalhados que ele tinha da psoríase, né, bem ali modalizados, como a gente fala na homeopatia. A gente escolhe os sintomas do caso, coloca num programa que a gente consegue ver quais medicamentos têm essa ressonância com os sintomas que a pessoa está apresentando. E no caso desse paciente, eu tinha prescrito Psorinum. Psorinum é um remédio muito interessante na homeopatia, da época do Hahnemann. Samuel Hahnemann foi um gênio, né? Ele descobriu a homeopatia a partir da casca da malária, da chincona, né, que é uma planta da Amazônia, e ele passou a fazer dinamizações com a chincona, e ele percebeu que essa dinamização da quina ajudava nos quadros de malária, porque provocava os mesmos sintomas que a malária provocava no corpo da pessoa, e ele foi experimentando vários medicamentos ao longo da história de Hahnemann. Hahnemann experimentou vários remédios, inclusive que são venenos, são considerados venenos, e ele foi fazendo várias experimentações, né, e foi categorizando, foi compreendendo essa matéria médica. E um dos medicamentos que o Hahnemann estudou foi o tal do Psorinum. O Psorinum é um medicamento que ele não é do reino animal, ele não é do reino vegetal, ele não é do reino mineral, que são os 3 grandes reinos de onde vêm os medicamentos homeopáticos. Mas ele é justamente de um raspado da escabiose, da sarna. Então, por exemplo, a epidemia de sarna na Europa era muito comum. As pessoas tinham muita escabiose, muita gente ficava mal, né? Ficava com escabiose, ficava com várias epidemias, né? Naquela época não tinha antibiótico, na época do Hahnemann, não tinha muitas opções terapêuticas. E a homeopatia tinha um papel muito legal. Então, o que o Hahnemann sacou? Puxa, e se eu fizer uma homeopatia desse raspado, dessa escabiose, e dinamizar, fazer a dinamização e produzir um medicamento homeopático? Ele fez isso e conseguiu combater grandes epidemias de escabiose na Europa. Então, assim, Hahnemann era um cara desse nível, né, dessa genialidade. E ele documentou o Psorinum. Então, o Psorinum é um medicamento que a gente chama um sarcódio, aliás, um nosódio. Existem sarcódios e nosódios. Nosódios, eles são remédios que vêm de secreções do organismo, do próprio organismo humano, mas secreções patológicas, de doenças. E os sarcódios são de secreções do organismo humano, mas secreções fisiológicas. Poderia ser um hormônio dinamizado, poderia ser qualquer secreção dinamizada que não seja patológica. Olha que interessante. Então, existem medicamentos homeopáticos feitos de secreções patológicas da própria doença. E no caso do Psorinum, é um medicamento feito do raspado da escabiose. Olha que interessante. E para esse menino que veio me procurar, que era esse caso de psoríase, que ele tinha a ver com o estresse que ele passou no trabalho, a questão de um problema amoroso que ele enfrentou, né? A gente prescreveu Psorinum porque Psorinum cobria bem os sintomas dele, da psoríase dele. E ele usou esse Psorinum aí por cerca de 40, 60 dias, e ele voltou numa outra consulta. E assim, a história dele é interessante porque ele já estava usando muitos corticoides, não estava tendo mais resposta clínica. Então também tem isso, né? Na alopatia, o uso dos corticoides na pele,
eles vão funcionando, trazem alívio sintomático, mas chega um ponto que não responde mais. E esse menino também, por usar corticoide muito tempo, estava extremamente ansioso. Porque o que acontece, pessoal? Isso é uma coisa muito interessante da homeopatia. Se eu tenho um problema de pele, usei corticoide, suprimi aquela lesão, melhorei do problema de pele, mas a doença não foi tratada. Concordam comigo? O processo, a dinâmica que está em desarmonia dessa energia vital não foi tratada. Mas a gente fez uma supressão. Toda vez que nós suprimimos um sintoma, nós vamos ter uma consequência. Nós empurramos esse sintoma da pele e nós vamos ter o que a gente chama na homeopatia de uma metástase mórbida. Ou seja, aquilo que estava ali na pele passa agora, a enfermidade passa para um outro órgão do corpo. Às vezes pode ser uma articulação, pode ser o coração, pode ser o pulmão, né? Então, no caso desse paciente, ele estava usando corticoide muito tempo, já mais de ano. O que aconteceu com ele? O quadro ansioso dele piorou muito. Então, pessoas que têm ansiedade, que estão piorando de ansiedade. Hoje é uma das coisas que eu atendo muito no consultório. Homeopatia é incrível, né, Carol? É isso aí, eu também eu sou suspeito, né? Eu adoro homeopatia. Mas é incrível perceber como que a homeopatia pensa os casos. Então, hoje, todos esses casos de ansiedade que estão cada vez bombando mais, cada vez as pessoas estão mais ansiosas, isso também, parte disso tem a ver com o efeito acumulativo de supressão através de medicamentos alopáticos. Uso de corticoides, uso excessivo de antibióticos, uso de anti-inflamatórios, uso de anti-alguma coisa. Então tudo é anti. E o anti, dentro da alopatia, ele suprime a resposta do organismo. O organismo não pode reagir. O corticoide não deixa mais a pele reagir, mas o seu corpo vai tentar reagir em outra local. A enfermidade vai fazer uma migração. Então, a esfera mental também é afetada. Isso que a gente precisa entender. Se eu uso corticoide na pele, eu resolvo o problema da pele, mas eu posso sim piorar da minha ansiedade, bastante. Eu posso ter insônia, eu posso ter agitação, eu posso ter algum sintoma que eu não tinha, justamente por eu estar suprimindo uma doença da pele. Por isso que a gente precisa ter essa compreensão que o corpo todo é integrado. Eu não posso tratar uma doença de pele achando que ela é só da pele. A gente precisa tratar o conjunto. E nesse sentido, todos os paradigmas médicos que eles têm essa visão global, corpo e mente, eles vão sair na frente. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na homeopatia, eu já dei o exemplo, ele tomou homeopatia e ele melhorou absurdamente. Esse rapaz, para vocês terem uma ideia, ele vinha usando corticoide, vários tipos de corticoide, várias potências de corticoide na pele, não melhorava. Chegou um momento que ele já estava desistindo, ele procurou homeopatia. Ele tomou, assim, umas 3 doses do remédio homeopático, do Psorino, que foi o remédio que eu passei para o caso dele. Não saiam dando Psorino aí para qualquer pessoa com psoríase que não vai funcionar, mas para ele funcionou. E aí o que acontece? Ele tomou essas doses, chegou 60 dias depois para a gente reavaliar, e as lesões tinham melhorado 80%. Olha o grau de melhora em pouco tempo, pessoal, que a homeopatia pode dar. Depois existe uma noção errônea, né, de que a homeopatia demora para funcionar o remédio. Se o remédio está bem prescrito, ele encaixa chave e fechadura no processo da enfermidade, a resposta vital é muito rápida. A pessoa melhora muito rapidamente tomando a homeopatia corretamente, aquela homeopatia que está bem indicada para o caso dela. E esse rapaz foi isso, né? Então ele continua melhorando, ele parou de usar corticoides na pele. Olha que interessante, né? Porque se ele fosse tratar pela abordagem convencional, não teria muita opção, ele seria refém do modelo de usar corticoides, supressores, né, hidratação da pele, nada muito mais do que isso. Agora teve algumas coisas que eu também sugeri ele fazer, aí tem os segredinhos, né? Por exemplo, hoje não tem como você tratar uma pessoa que tem problema de pele, seja qual for, no caso a psoríase, no caso da dermatite atópica, um problema de alergia ou um outro problema de doença autoimune, obrigatoriamente nós precisamos tratar o intestino e a alimentação dessa pessoa. Então esse rapaz, é claro, ele também tinha um consumo alto em derivados do leite, ele tinha um consumo alto em glúten, derivados do trigo, tá? E ele tinha uma alimentação ruim, uma alimentação industrializada. Claro que ele melhorar, nem que seja um pouco,
da alimentação também ajudou muito no processo dele de reharmonização, de diminuir o processo inflamatório, né? Porque a gente sabe que a mucosa do intestino, que recebe todos esses alimentos e que gera processos ali de alergia, de produção de citocinas inflamatórias, processos de desbiose, de leaky gut, tudo isso, pessoal, não está acontecendo só no intestino. No momento em que acontece no intestino, passa a acontecer no nosso sangue e passa a acontecer em todos os nossos órgãos. Então existe uma comunicação entre o que nós comemos, o que nós digerimos e o nosso sangue, e se está no nosso sangue, está em todo o corpo. Porque desde o fio do cabelo até a unha do pé, nós recebemos nutrição através do sangue. Ou seja, citocinas inflamatórias dentro do sangue, produzidas a partir de uma má alimentação, elas são suficientes para o corpo jogar na pele, piorar uma psoríase, né? Então tudo isso precisa ser compreendido. Então as abordagens, os modelos médicos que compreendem corpo-mente, né, fazem essa integração entre as doenças, mas tanto na esfera física, mental, psíquica e relacional, elas saem na frente. Então, no caso desse menino, ele melhorou com a homeopatia e com uma correção alimentar. Nada mais ele fez, ele só corrigiu uma parte da alimentação e ele foi e tomou o remédio homeopático. Ele parou de usar os corticoides. Olha que incrível, né? Mas qualquer doença dessas, pessoal, então medicina funcional integrativa, ela vai olhar também para esses processos de inflamação acontecendo em nível intestinal. Portanto, nós precisamos mexer na alimentação, precisamos mexer na saúde do intestino, e a gente tem que entender que o corpo ele tem que estar em condições de produzir antioxidantes. Essas doenças elas têm em comum um processo inflamatório. Então eu tenho que dar condições para o corpo ter um pool, uma quantidade boa de antioxidantes para combater os radicais livres que porventura possam acontecer. E aí eu tenho que dar uma condição de ter uma boa noite de sono, porque o sono vai ser fundamental para o reparo celular. A gente produz o GH, a gente produz a melatonina, são hormônios fundamentais que a gente produz à noite para justamente fazer reparo celular, para antioxidar o nosso organismo, fazer revitalização do sangue. Então a gente precisa disso. Então a pessoa também tem que melhorar do sono. Mas uma pessoa que faz atividade física também ela fica muito menos vulnerável a qualquer doença de pele, seja psoríase, dermatite atópica, etc. Então o estilo de vida, o que a gente está vendo? Sono é importante, alimentação é importante, atividade física é importante, aspectos emocionais são importantes. Portanto, essas doenças não tem como a gente achar que a gente está tratando elas só com uma pomadinha, como geralmente a gente quer, né, acreditar. As pessoas têm um pouco dessa ilusão, né? Ah, mas me dá uma coisa aí para aliviar, doutor, né? Mas o que eu passo aí para melhorar? Eu não quero mais ter essa dor e tal. Sendo que o processo de dor é muito mais complexo, o processo da lesão na pele é muito mais complexo. A gente tem que tratar o todo para a gente poder ter bons resultados clínicos e com continuidade desses resultados, né? Para que a pessoa fique bem por muito tempo. No caso da homeopatia, muitas vezes é possível pensar em processos de cura, tá, pessoal? Tem várias pessoas que tinham doenças, por exemplo, como a psoríase, dentro da abordagem médica convencional não tem cura. É uma lesão de pele que vai e volta e tal. Eu já tenho alguns casos, né, de pessoas que não tiveram mais psoríase, né, que retrocedeu completamente as lesões, né, na pele, não tem tido mais. Então isso é muito interessante pensar também que é possível fazer esse processo autoimune se aquietar, ser controlado e não trazer nenhuma consequência para a vida dessa pessoa. Então assim, pele é importante, tem que estar conectada com os aspectos internos do corpo, do metabolismo, precisamos tratar o conjunto, precisamos instituir mudanças do estilo de vida nessa pessoa, senão ela não vai melhorar, vai demorar para melhorar, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de medicamentos tópicos, medicamentos que a gente usa no nível da pele mesmo, e anti-inflamatórios, corticoides via oral.